É isso aí, 87,9, a sintonia do sucesso. Você que está ligado na programação, seja muito bem-vindo, como de costume, nas suas terças-feiras, tá? O Minuto da Administração. Estou aqui mais uma vez com o professor Ademir, representando toda a equipe de administração. Bom dia, professor Ademir. Bom dia, Eduardo. Bom dia, amigo ouvinte. Bom dia, professor Leandro, professor Delcio, ali nos bastidores. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com um assunto de ponta sobre administração para falar com os ouvintes. Com certeza, estou aqui também com o professor Leandro, né? Bom dia, professor Leandro. Bom dia, Eduardo, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Vamos lá, né? O professor Delson também aqui, sempre no making off, tá? Aquele vídeo todo trabalhado que você vê, a arte desse menino que tá aqui nos estúdios da 87,9. Então, hoje, professor Ademir, a gente vai falar de mega tendências, não é isso? Exatamente, Eduardo. Nós começamos a falar sobre mega tendências, um relatório baseado no que foi publicado pela Fiesp, pela Ciesp, né? E nós tivemos aqui a projeção os drivers de mudança, né? Os principais focos de mudança para 2030. E nós começamos a falar esse assunto, já tem alguns programas. Semana passada nós falamos sobre profissões. Há um tempinho atrás nós falamos também com o professor Leandro já sobre a questão do meio rural, essa questão da profissionalização. E aí, para o amigo ouvinte que está pensando em profissão, nós vamos falar também da gestão, da profissão do administrador, também no agronegócio. E vamos fazer uma leitura rápida, como diz o professor Delcio, nunca dá tempo de esgotar o assunto, mas a gente vai trazer algumas dicas aqui para que o amigo ouvinte possa se atualizar, aproveitar desses momentos e pegar ou pescar algumas tendências que parecem, que se apresentam como quase que verdades, né, professor? Não, isso é verdade, né? Essa questão do turismo, a questão da tecnologia, a intensificação, né? E a gente ter esse conhecimento de todas as áreas, de todos os fatores de produção que alteram e que vão ser destaque nos próximos anos, né? Como que isso vai interferir, como que a administração em si ela atua em cima dos diversos pontos, inclusive elementos ligados à geopolítica, ao envelhecimento da população e outros fatores que nós discutiremos, né? Isso é muito importante porque já parece ser aí o grande desafio desse país agora, né? A reforma da Previdência é um assunto que tem que ser tratado e a gente também dá para notar muito facilmente a questão das pessoas chegarem a uma idade, a um pós-idade de trabalho, né? Após ter uma qualidade após a aposentadoria. Então as pessoas conseguem ter uma longevidade, né, com muito mais qualidade hoje. Dá para você ver isso nitidamente, né? Pessoas com 80 anos, 76 anos, fazendo academia, viajando, usufruindo daqueles esforços que fizeram, né? E isso dá um impacto, né, professor? Sem dúvida. Até mesmo porque essa é uma evolução que a nossa sociedade teve que é muito positiva. Nós vemos que nós estamos conseguindo envelhecer com qualidade de vida, com condições de trabalho, de operação e ter uma condição muito melhor do que tínhamos no passado, né, Ademir? Exato. E é esse envelhecimento da população, no sentido de ter qualidade e um novo mercado se apresenta, tanto financeiro, quanto um mercado de oportunidades em turismo, uma questão também de suporte, né? Muitos são arrimo de família e seguro. Então nós vamos estar falando sobre isso. Vamos estar falando também sobre infraestrutura competitiva, já falamos algumas vezes sobre a modernização da propriedade rural, a modernização do comércio, a modernização das indústrias, e a gente tem conversado com alguns empresários e essa inquietude, né, por automação, por robotização de serviços dantes operacionais, muito operacionais. Isso é uma verdade, né, professor? Não tem como fugir disso, não. Não, sem dúvida. Nós temos que nos adaptar com essas novas tecnologias, com essas novas realidades, porque o ambiente muda e nós temos que mudar junto com o mercado, né? Nesse sentido, então, professor, dá para confiar no conhecimento antigo para os desafios futuros? Nós temos que aproveitar isso e estarmos adaptáveis a toda a realidade que vem pela frente, né?
Exatamente. Não dá para abandonar aquilo que foi construído, mas também não dá para agarrar aquilo e dizer que é uma verdade e não vai mudar mais. Uma das coisas que tem que chamar a atenção, pelo menos essa questão por alimentos. Outro dia saiu um relatório nos veículos de comunicação oficiais do país, dizendo que a produção do ano 2018 acabou. E aí? Como é que trabalha isso? Uma das questões que a gente logo aparece é a questão da logística, né? Pois é um elemento que compromete muito, que dificulta muito o trabalho e dificulta tanto para os consumidores quanto para os próprios produtores. O sistema de logística, de modo geral nacional, ele tem uma série de fatores que interferem, que dificultam no processo, e tudo isso culmina no aumento de custos, dificulta o processo produtivo e muitas vezes faz com que a própria produção ela sofra uma redução por questões de inviabilidade operacional. E a gente, só para o amigo ouvinte ficar sintonizado, ou às vezes lê um jornal, ouve um jornal e saem alguns jargões, né? Esse é o famoso custo Brasil, né? O custo Brasil é a ineficiência operacional de setores que já deveriam estar modernizados, podemos usar esse termo aqui, e não foi feito. E isso gera um custo adicional. Se alguém tiver aí, algum amigo ouvinte que for da área de produção, vai conhecer isso como fábrica fantasma, né? Você planeja a fábrica para produzir, a propriedade para produzir, e aparece um custo que não deveria estar lá. E isso, popularmente, é tratado nas mídias como custo Brasil, né? O que mais? O senhor está falando aqui também, chamando a atenção sobre a questão da água. Parece, então, que é um fato. A racionalidade no uso da água agora. A água, nós somos muito ineficientes na utilização de água. O histórico que nós temos do nosso passado é que existia um volume muito grande de água, então nós não precisávamos trabalhar com a água da forma como deveríamos. E nós temos grandes países aí que são pequenos, que têm parte de seus recursos extremamente escassos, como Israel, que são fortemente desenvolvidos no trabalho de gestão de água e melhor utilização. Essa, sem dúvida, é um desafio que nós temos que pensar, porque no futuro, considerando o aumento populacional que nós teremos, a forma como a água deve ser tratada, ela tem que ser melhor vista para a melhor utilização desses recursos. Principalmente que os custos de tratamento, manutenção dessa água, para que ela possa ter o seu ciclo natural, eles são muito fáceis de serem corrompidos, e as consequências da natureza para nós, elas são muito pesadas, né, professor? Eu fico vendo, tenho observado várias pessoas fazendo poços artesianos, né? Pessoas que têm um recurso financeiro e estão furando, né? É bom a pessoa, o ouvinte, entender que o bolsão, o aquífero, é como se fosse um bolsão de água. Se você tem um canudinho tirando água de lá, você tem uma vazão. Agora, se você te colocar 5.000 canudinhos tirando água ao mesmo tempo, mas eu uso um pouquinho para minha casa, eu uso só minha propriedade. Mas se todo mundo colocar os seus canudinhos lá dentro e começar a puxar aquela água, esse aquífero ele vai baixar também, né? Mudando aqui para o segundo item, demanda por energia, professor. Como é que o administrador vê essa perspectiva da demanda, o aumento da demanda de energia? Bom, o administrador tem que considerar principalmente a capacidade de lidar com energias que sejam renováveis, né? Energias limpas e que possam contribuir efetivamente com o desenvolvimento do país sem comprometer determinadas áreas, né? Essa é uma das funções que o administrador tem, que garante que as práticas de gestão elas sejam feitas de forma mais sustentável, sem agredir tanto a natureza quanto os fatores de produção e garantindo elevadas produções, que é o que nós necessitamos hoje, né? E já fica o recado, né? O amigo, às vezes, o que é sustentabilidade? Se fala tanto de sustentabilidade, né? E às vezes a gente não sabe o que significa sustentabilidade. Você quer passar a definição? Sustentabilidade é um negócio que ele consiga respeitar as pessoas, o meio ambiente e gerar lucro. Toda instituição que ela consiga desenvolver tendo esses pilares, automaticamente nós entendemos que ela seja sustentável, porque ela tem condições de
obter lucro da sua atividade sem agredir o meio ambiente, a sociedade, de modo geral, sempre contribuindo com o desenvolvimento de todos, né? Trocando em miúdos, é conseguir explorar hoje sem matar amanhã. Isso, exatamente. Trocando em miúdos, é conseguir usufruir daquele benefício, daquela atividade hoje, sem matar os meus netos, sem matar a oportunidade dos meus netos. Obviamente, sustentabilidade não implica impacto zero, né? Há sempre um impacto. Qualquer atividade econômica tem um impacto imediato ou a longo prazo ou no longo prazo na natureza também. Tem algum outro ponto que o senhor gostaria de destacar? Essa questão do impacto futuro, né? Muitas vezes a gente imagina que a sustentabilidade ela não vai ter. Acredito que as suas palavras foram muito felizes nisso, né? Porque nós temos que diminuir, tentar práticas que realmente consigam diminuir ao máximo isso, porque alguns recursos realmente ficam facilmente comprometidos, né? A água, né? E o Brasil tem outras fontes de energia, a eólica, né? Temos energia nuclear também, temos a energia padrão aí que predomina no Brasil, que é a energia vinda de grandes reservatórios de água, a elétrica, né? A energia elétrica a partir das hidrelétricas, né? E também você tem outras formas. Recentemente estava estudando sobre isso. Na Europa tem partes da costa europeia que recebem muitas ondas grandes, e eles usam aquelas ondas grandes para moverem essas turbinas e produzir energia. A costa brasileira também nós temos como usufruir disso, e o Nordeste em particular, a energia eólica Sem dúvida. E uma outra energia também que nós temos condição de explorar é a solar em larga escala, né? Nós vemos aí grandes países europeus que eles têm isso extremamente desenvolvido. Eu estava estudando a respeito disso um tempo atrás e pude perceber que na reportagem que tratava sobre esse tema, citava que na Europa, o país em questão, que era a Alemanha, a região mais produtiva em termos de energia, eles tinham aproximadamente 20% menos do que a região do Brasil, que tem menos iluminação. E aí nós imaginamos, por exemplo, um país tropical com toda essa estrutura, esse calor, esse sol que nós temos aí, e a possibilidade de explorar esse potencial energético, né? E altamente renovável, né? Você coloca ali painéis fotovoltaicos, né? Faz uma combinação, e vi também, não sei se é na Austrália ou na Finlândia, esses painéis, eles se movimentam imitando o girassol, né? Eles têm sensores que fazem movimentos para captar o girassol, captar 100% de energia solar 24 horas por dia. E com essa curiosidade a gente vai terminando o nosso primeiro bloco do Minuto da Administração. Valeu, professor Ademir, professor Leandro também, mas não sai daí você, querido ouvinte, que daqui a pouquinho a gente volta, tá, com mais um pouquinho de informação para você no seu rádio. 11 horas e 35 minutinhos para você que está aí na sintonia. Um ótimo dia, tá aí. Estamos de volta, né, professor Ademir, com o Minuto da Administração. Esse minuto está virando hora, a gente tá quase lá. A gente agradece um amigo ouvinte que nos permite entrar nos seus lares, nos seus estabelecimentos, no seu automóvel, através das ondas do rádio, e bater esse papo sobre a profissão da administração, sobre indicadores de administração. Em algum momento a gente passa a ter alguns conceitos, né? Falamos de sustentabilidade, e agora nós vamos falar sobre entretenimento e turismo, né? Entretenimento e turismo, e a proposta que traz aqui é que as pessoas agora têm mais tempo, conseguem ter um pouco mais de recursos para usufruir desse tempo em entretenimento. Professor, você quer comentar? Essa questão aí, principalmente, que antes as pessoas não tinham qualidade de vida, elas não pensavam nisso, elas não tinham possibilidades. Hoje nós vemos aí uma preocupação, inclusive, por conta de uma vida mais com um contexto mais cultural, com um contexto mais participativo em atividades de recreação, né? As pessoas se preocupam muito mais, né? E a gente vê ações públicas, né? Essas praças com aparelhos para que se faça atividade física ao ar livre, conchas acústicas, espaços para eventos e assim. Por quê?
se explora esse entretenimento, esse tempo ocioso das pessoas, e as pessoas, obviamente, para usufruir desses espaços, elas levam consigo monerários, né? E elas vão gastar ali e vão se preparar para aquele evento. Hoje as pessoas estão dispostas a investir nesse tipo de coisa, né? Antes as pessoas não tinham essa disposição. Hoje elas já são bem mais propensas a investir em algo que traga ali benefícios próprios e que ajude ela nessa qualidade de vida, nesse desenvolvimento, né? Fazendo até uma digressão, né? Uma digressão, a gente pode dizer que sempre o ser humano ele sempre quis um espaço para distrair um pouco, né? As festividades ao longo da história, você vai ver sempre espaços, né? Bailes da realeza, pegando uma história mais recente, bailes da realeza, grandes eventos, você vê o Coliseu de Roma, né? A estratégia ali não é muito boa, era pão e circo, mas tudo bem, existia uma preocupação com o entretenimento. E hoje não, hoje você tem mais pessoas, voltando para uma história bem recente, você tem a presença dos teatros, as grandes caravanas de circo, etc, etc. E aí você chega, hoje você tem mais pessoas ocupando esses espaços de entretenimento e turismo, mais pessoas tendo acesso a museus, teatros, etc. E obviamente isso sendo explorado, e no nosso caso aqui o ecoturismo, ou a fazenda turismo, né? As fazendas hoje são remodeladas para atender esse tipo de demanda. Até mesmo aqui na nossa região tinha uma fazenda onde você podia estar indo até lá e visitando mini animais, tinha mini boi no caso, os pônezinhos, né? Isso. Isso já é uma nova concepção de que existe, de que inclusive outras oportunidades ligadas inclusive ao agronegócio que atenda a uma demanda e uma tendência que vem aí aumentando e cada vez com maior intensidade, né? E essa região nossa aqui é muito rica, porque você tem paredões aí que dá para fazer rapel, dá para fazer navegação, essa downhill aí, caiaque, descidas, né? Isso. Dá para fazer caiaque. Downhill, no caso, cai na bicicleta. Né? Isso, downhill na bicicleta também, você tem aí um mountain bike, tem espaço, tem grupos aqui de pedal, né? Então dá para você downhill, dá para você fazer esses caiaques nessas falésias que tem aí, né? Esses trechos, dá para se explorar muito. Mudança no padrão de produção, professor. Vamos comentar sobre isso também. Crescimento econômico demandará maior consumo energético, demandará mais produtos. E aí, como é que vai atender isso? Nós temos que estar preparados para esse tipo de perfil, né? Para essas novas realidades. A produção ela tem que sofrer novas mudanças porque o crescimento populacional aumenta, o consumo aumenta, todas as condições que nós temos elas estão em contínua mudança. E além disso, não somente isso, nós temos que produzir mais e produzir de forma renovável, né? Com energias limpas, energias que garantam a sustentabilidade, né? Novamente, que a natureza e as pessoas elas se desenvolvam de forma mais igualitária, né? Sem prejudicar uns aos outros, né? Exato, eu fico vendo hoje a construção civil, né? O pessoal às vezes reclamamente não fala da construção civil, mas nós vamos fazer aqui um chamarizinho. Quando eu era mais jovem, fazia amarração com bambus, né? Enxelagem, juntava um bairro inteiro virando massa, trabalhava a manhã inteira, depois fazia aquela carne com mandioca e era uma festa. Hoje não, hoje você tem, por exemplo, laje de isopor e em 20, 30 minutos hoje chega com equipamento, faz. Então essa mudança no padrão de produção de lajes, né? Por exemplo. É uma mudança muito expressiva e se nós pensarmos no contexto histórico da sociedade, como que a mudança foi em um curto espaço de tempo. Né? Porque há pouco tempo não utilizava esse tipo de tecnologia, ainda eram sistemas muito mais rudimentares, né? Para mim, assim, na minha concepção, a maior descoberta do ser humano foi o sifão, né? Porque a partir do sifão pôde-se colocar os banheiros dentro das casas. Porque até então era fossa, né? Então uma fossa dentro de casa era terrível. E a partir do momento que se descobriu o sifão, nós pudemos ter os banheiros dentro de casa, as cozinhas funcionando e ficou muito mais agradável a urbanização, que é o tema que nós vamos falar agora.
um cenário de cada vez mais urbanização, né? Essa questão do que nós temos aí uma grande tendência de aumento desse perfil, e nós temos que ter uma capacidade de adaptação muito grande novamente, porque as condições que o cenário vem mudando, elas são muito fortes, né, professor? Sim, e você imagina a concentração, cidades com mais de 50 milhões de habitantes, cidades com mais de 10 milhões de habitantes, a demanda por água, a demanda por espaços. E a própria capacidade de gestão desses recursos, né? Imagina, e da cidade, né? São desafios que vão chamar a atenção para segurança. Brasil e segurança pública. O Brasil é recordista mundial em assassinatos, infelizmente. Gasta 3,78% do PIB com segurança. Movimenta 15,2 bilhões com mercados ilícitos. Custos intangíveis. Maior qualidade de vida, perda de produtividade, interrupção de negócios, e muitas pessoas desistem. Muitas pessoas desistem, elas param, elas não conseguem ter condições de prosperar, né? E aí você encontra, além disso, outros custos ligados à logística, ligados ao transporte, que acabam interferindo, e outras ações que realmente desestimulam o indivíduo de estar trabalhando e dar continuidade às suas atividades, né? E cada vez mais nós vemos pequenas cidades pegando porte de cidades médias, e médias cidades se encorpando a grandes cidades, né? Isso vai ser uma rotina. Infraestrutura, vamos falar um pouquinho sobre infraestrutura. Nós estamos falando aqui do cenário, países com ferrovias e portos, a questão do modal, né? Do bimodal, do trimodal. E aí, o senhor da área de produção logística. Uma condição muito difícil, porque nós temos aí ferrovias e a estrutura portuária nossa, né, dos nossos portos, eles estão de certa forma muito obsoletos e que não atendem às reais necessidades da população. Nós vemos ao longo da história e nos últimos anos o fortalecimento principalmente das rodovias, e as ferrovias e outros sistemas de escoamento da produção acabam ficando a desejar, e isso compromete muito o processo produtivo, né? A falta de uma estruturação dentro do país, ela inviabiliza muitas outras práticas. Muito, né? Você vê, por exemplo, corredores produtivos, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, parte da Bahia tem uma produção fantástica em frutos, também gigantesca, né? Você vê agora esse êxodo do sul do país para o norte, na questão da soja, né? É uma produção muito forte, então você tem grandes corredores, e você precisa escoar essa produção, e obviamente vão surgindo centros urbanos. À medida que vai chegando, vão se demandar hospitais, supermercados, casas, escolas, faculdades, institutos técnicos e assim sucessivamente. E aí a gente tem que estar atento a todas essas mudanças, porque a necessidade é cada vez maior e mais complexa de se conseguir acompanhar essa modificação da demanda, né? E além disso, nós ainda temos uma outra questão, que é a indústria 4.0, né? Que é um estudo dependente da modernização e da infraestrutura, né, professor? Porque não dá mais para conceber aquela função laboral, né, lavradora do indivíduo. Hoje não dá para ser competitivo se você não mecanizar, se você não robotizar. Em alguns momentos você tem que automatizar, né? Até mesmo para ter um volume de dados, uma acessibilidade a essas informações em tempo real, em diversas localizações, né? Você não está preso ao ambiente físico da instituição, né? Exatamente, você precisa ter informação. Então a indústria 4.0 ela vem com essa proposta de robotizar, de automatizar ações que não dependem mais de julgamento. E em alguns momentos, quando o julgamento é simples, aceita, não aceita, rejeita e aceita, passa ou não passa, se depender de um critério, a própria máquina, um critério simples, a máquina pode
tomar essa decisão para você. Né? Então, essa é uma questão que é verdade. Ferramentas que aumentam a autonomia e a própria eficiência do processo produtivo, né? Exatamente. Nós tivemos aí recentemente aqui na Coopercan uma feira de implementos, né? Foi fantástico. E você tinha ali máquinas que levavam consigo mais de 4 ou 5 implementos para que, ao se passar nos carreadores ou nas ruas de café, por exemplo, se passasse uma única vez fazendo 5, 6 tarefas para evitar a compactação do solo, por exemplo. É uma percepção que já começa a enxergar o processo como um todo. Todos os fatores ligados e garantindo uma maior produtividade no longo prazo, né? Exatamente. E no comércio a gente tem a tecnologia RFID, né? O código de barras ou o QR Code, né? E você passa no supermercado, hoje na minha época, a menina do caixa tinha uma maquininha que ela ficava batendo o dedo, saia uma bobina de papel, né? Hoje não, você chega num caixa de qualquer supermercado, numa vendinha, ela passa o teu produto ali, já aparece na tela o preço, já debita no seu cartão, na forma que você convém pagar, e pronto, já está feito. Chega a ser, tem até esteirinhas, né? Você põe o produto ali, fica uma coisa fantástica. Passando um pouco adiante, a questão do envelhecimento, nós temos aí hoje um cenário de envelhecimento das populações. Pessoas chegando, cada vez mais pessoas chegando a 70, 80, alguns vão chegar a 90, 100, com qualidade de vida, professor. Esses números que aparecem aí para nós, e a consequência, o que você vê disso daí? Considerando o cenário atual de aproximadamente 600 milhões de idosos que nós temos, e a perspectiva de chegarem aí a 836 milhões em 2030, é algo que nós temos que pensar porque é um aumento expressivo que nós temos. E aí surge então a necessidade de um novo perfil demográfico, né? Que vai ser um fator determinante para essas transformações e que vai garantir com que a gente consiga realmente lidar e ter uma melhor estrutura com relação a isso, né? Isso, para informar o amigo ouvinte, é o que preocupa na Previdência, a reforma da Previdência. Por quê? Você tem mais pessoas agora usufruindo do benefício que é justo pagar, devem receber mesmo, do benefício de aposentadoria, e menos jovens entrando na base contribuinte para que depois possa aposentar. Então esse equilíbrio, esse ajuste de contas públicas se dá em consequência a melhor qualidade de vida e envelhecimento das pessoas que hoje usufruem da Previdência. Inclusive esse é um fator que, quando nós avaliamos o contexto histórico, nós vemos que ele já de longas datas já vem percebendo. Questões ligadas à Previdência, elas já são discutidas há muitos anos no Brasil. Né? No Brasil e na Europa. E precisam ser discutidos ainda para chegar a um consenso. Exato. Aquele que contribuir deve usufruir mesmo, aquele que por uma razão ou outra não conseguiu contribuir, que tenha o suporte da Seguridade Social, né? O Brasil ainda mantém esse modelo de Seguridade e Previdência junto, né? Então, esse pessoal aí que decide, que dá os rumos do país, tem trabalho. Tem bastante trabalho, né? Tem muito trabalho. Tem trabalho. Professor Ademir, a gente vai encerrando o nosso Minuto da Administração por aqui. Queria deixar o espaço aberto para o senhor poder estar concluindo aí, né, o nosso raciocínio. Vamos lá, professor. Fechando aqui, Eduardo, as tensões geopolíticas, tá? Nós vamos fechar com esse assunto. Nós temos então turbulências políticas e econômicas mundiais, porque agora o mundo é global, e a questão da segurança nacional, você vê aí abrindo espaço à indústria da defesa e segurança. Você vê isso nos Estados Unidos, Europa e boa parte da França, Inglaterra, a Alemanha mesmo recebendo vários atentados. Então você vai ter um investimento cada vez maior. E a gente termina as nossas considerações. A consequência disso são um aumento nos gastos militares globais. E não somente isso, mas também uma relação muito próxima com conceitos ligados às crises econômicas, né, professor? Também. Então, uma vez que você utiliza esses recursos para outros fins, que não seja o desenvolvimento da sociedade, assim, acaba desenvolvendo
um certo desequilíbrio em longo prazo, né? Exemplo aqui, vizinho nosso, a Venezuela. Tá recentemente um problema gravíssimo de gestão e administração. Basta ler os telejornais, vamos aqui fazer um PJ, né? Mas basta ver, por exemplo, nossos vizinhos aqui. No mais, Eduardo, muito obrigado. Já deu aquele toque para nós. Obrigado, amigo ouvinte. O tempo aqui é corrido, né, professor? Daqui uns dias vai ser a terça da administração, né, professor Ademir? Como o senhor sempre disse, hashtag ADM, né, professor? Queria agradecer ao professor Leandro também pela presença mais uma vez e dizer que as portas da Cidade FM estão abertas, tá? Para você voltar mais vezes aqui e bater esse bate-papo legal com a gente, viu, professor Leandro? E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui passando esses minutos com vocês para a gente aprender, discutir e sempre crescer um pouco mais, né? Com você, com o professor Ademir, com o professor Delcio, todo mundo que estamos aí envolvidos e juntos nesse trabalho. Que isso, espero você mais vezes aqui nos estúdios. O professor Delson também está aqui no making off, né? Sempre no off, fazendo aquele vídeo maravilhoso de qualidade. A Proativa também está disponibilizando aí, né, professor? Todos os dias nas redes sociais, todos os dias não, né? Todas as terças-feiras, nas redes sociais, os vídeos para você, querido ouvinte, que não teve tempo de acompanhar ao vivo o programa Minuto da Administração, está acompanhando aí através das redes sociais. Valeu, professor Ademir, pelo pessoal da Facica sempre comparecendo aqui nos estúdios, todo o pessoal da Facica também, meu muito obrigado. Eu volto 1 da tarde, não sai daí, tá? O Kleber Salles volta já para você.